Agora, o problema é que as empresas que têm uso mais intensivo de mão de obra, elas se adequaram a essa circunstância da desoneração. Então, se não estimulou o emprego, poderia provocar cortes, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do ritmo de atividade, e essa foi uma ameaça colocada, e que pesou para o Congresso, porque tem esse problema, as empresas se moldaram. Então, para muitas, faz uma diferença enorme hoje você mudar de desoneração. É aquela história, você dá um benefício e depois você fica preso a ele, mesmo que tenha um objetivo temporário para resolver uma situação. Quando ele foi lançado, o país vinha num ritmo pior de crescimento, havia uma necessidade de estímulo, talvez não fosse o melhor caminho, mas é isso que acontece muito no Brasil, não é? Na verdade, quando ele foi criado, né, é importante a gente voltar lá atrás, né, criado em 2011, 2012, quando a nossa taxa de câmbio estava perto de 1,50, né, gerando uma desindustrialização muito rápida. E esses setores mais intensivos em mão de obra, né, pediram uma espécie de compensação com relação a uma espécie de proteção mesmo contra produtos importados que estavam inundando a economia brasileira. Por que eu estou enfatizando isso? Hoje a taxa de câmbio brasileira está em 5,50. A gente não tem mais um câmbio excessivamente valorizado, que foi o principal fator que levou à criação dessa política, né, lá em 2011, 2012. Outro ponto, em 2017 a gente aprovou uma grande reforma, duas grandes reformas trabalhistas, né, de estender, né, a terceirização para diversas atividades e ainda de flexibilizar, né, vários aspectos da CLT. Isso efetivamente reduziu o custo de contratação, né, de mão de obra formal no Brasil, né. Então a gente teve mudanças muito importantes, né, em relação àquela conjuntura lá de 2011 e 2012 que justificou a criação dessa medida. A despeito disso, né, e várias avaliações, como eu já disse antes, aqui avaliações acadêmicas, né, mostrando que é uma política que não se pagou, né. E a despeito disso, né, o Congresso, no final do ano passado, não só prorrogou, né, como ainda colocou um jabuti lá no meio, que foi um jabuti eleitoreiro, né, porque esse ano a gente tem eleições municipais, para dar um alívio de caixa lá de uns 10 bilhões de reais, né, para as prefeituras neste ano de 2024. O pior dessa história toda é que isso, do ponto de vista da estratégia de consolidação fiscal, é enxugar gelo, porque lá o executivo buscando medidas para aumentar a arrecadação, vai lá o Congresso e desonera, né? E como também eu abordei no artigo, que acho que é um dos pontos que talvez o ministro Haddad concorde, né? A gente, todo mundo ficou especulando, né? Qual que é o ponto que ele gostou? Ali no artigo, enfim, é o respeito ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, da nossa velha Lei de Responsabilidade Fiscal lá do ano 2000, 2001, que ele estabelece, né, que toda, né, criação de despesa nova, despesa permanente, né, ou renúncia de receita permanente tem que ser devidamente compensada, né, e o Congresso vem tomando várias medidas, né, nos últimos anos, né, na verdade começa lá com a extinção da CPMF em 2007, né, medidas que confrontam, né, que vão, né, de encontro ao artigo 14, né, da LRF, e recentemente o governo, né, o executivo, ficou incomodado com isso e acionou o Supremo. E aí o Supremo lembrou, tem que cumprir o artigo 14, tem que compensar. E aí isso está no cerne dessa discussão mais recente, dessa MP que foi devolvida.